Olá amigos, sejam bem-vindos a mais um vídeo do meu canal. Eu sou o Lucas Knaip e vamos falar sobre o Gerson, né? Porque há pouco tempo atrás fiz um vídeo sobre o Flamengo estar próximo de recontratá-lo. Isso virou notícia, o Globo Esporte divulgou, só que o problema é que, pelo visto, a negociação naufragou, né? O Flamengo não vai chegar nos 20 milhões de euros que o Marcelo quer para vender o jogador, e com isso o Flamengo parece estar desistindo das negociações, ao que tudo indica, né? Já peço que você deixe seu like, se inscreva no canal, compartilhe esse vídeo aqui para as pessoas que estão interessadas no assunto, para a gente comentar aqui, ajudar o trabalho que estamos fazendo aqui no canal. Estamos em Copa do Mundo, passamos dos 5 mil inscritos esse mês, estamos chegando perto aí já dos 5.200, então conto aí com a ajuda de vocês. Agora falando um pouco sobre esse assunto, né? Seria muito bom para o Flamengo ter o Gerson de volta, um baita de um meio campo, tem muita qualidade, foi importantíssimo para o Flamengo quando esteve no clube, rendeu uma grande grana, né, quando foi vendido, 25 milhões de euros, e assim, né, a situação dele na Europa é meio curiosa, né, porque foi muito bem na primeira temporada com o Sampaoli, só que essa segunda temporada dele no Marseille, a mudança de técnico fez mal para ele, né, o Igor Tudor usa muito pouco ele, basicamente tem tirado ele do elenco, então ficou nessa situação de que uma saída vira meio que a primeira alternativa para ele, né? Porque lutar pelo espaço está bem complicado. A questão é, ele ainda é um jogador valorizado, ele não é um jogador totalmente desvalorizado. O Marcelo sabe que pode conseguir dinheiro com ele, e o Marcelo investiu 25 milhões de euros há pouco tempo. E o Marcelo não é o Paris Saint-Germain, que pode vender um jogador muito mais barato do que comprou e não ligar para isso porque tem dinheiro de sobra lá. Não, o Marcelo é um time que sabe qualquer centavo que entra pode ser importante para reinvestir em outra área. Então, 20 milhões de euros para o Marcelo faz diferença. Inclusive, o faturamento do Marcelo e de vários clubes da França, às vezes não superam 200 milhões de euros. Quando a gente fala de Lyon, Marseille, esses times que não têm um investimento como o PSG tem por trás, eles passam ali dos 200, ou chegam aos 250, então a venda do Gerson poderia ser 10% do orçamento do Marcelo, entende? Então a gente está falando de algo dessa proporção, e eles não vão abrir mão de muito dinheiro ali para vender o Gerson, né? Eles não vão contar só com a boa vontade do cara em voltar para o Flamengo, porque assim, a gente tem que entender, negociação são três partes: o clube que quer contratar, o jogador e o clube quer vender, entende? Não adianta você só ter o acordo de uma parte. Eu imagino que o Flamengo tenha assim um acordo com o Gerson, né? Pelo menos assim, o desejo do Gerson em voltar para o Flamengo, para um lugar onde ele pode recuperar sua melhor forma, né? Mas assim, não adianta você ter ele do seu lado, mas do outro lado você não ter um acordo com o Marcelo, então o negócio não vai para frente. Quando a gente lembra do Barcelona, muita gente ficou lá me criticando porque eu falei do Barcelona, daquelas negociações com o Rafinha, com o Condé, porque fala, ele já é do Barcelona, tudo isso, você tá aí falando, né? Gente, as negociações se arrastaram tanto, só houve uma confirmação oficial, porque o Barcelona teve que trabalhar para convencer cada um desses times para fazer a contratação. O Barcelona teve que fazer um acordo com o Leeds que, assim, se o Barcelona não pagasse as parcelas da compra, ele tem que pagar multa multimilionária, entende? É uma coisa assim, o acordo que eles fizeram para convencer o Leeds a vender o Rafinha não foi pouca coisa. Então, é uma situação que para a gente mostrar que transferências não são coisas simples para se fazerem, ainda mais quando é um clube brasileiro que está tentando fazer um investimento em uma moeda estrangeira para contratar um jogador na Europa. Não é simples isso, porque a gente tem que falar. O euro está ali avaliado nos 5,40, uma coisa assim. O Flamengo, pela cotação atual, teria que gastar 111 milhões de reais só para contratar o Gerson. Não é pouca coisa, é mais do que a premiação da Libertadores, inclusive. Então, só para você ter ideia do quanto é caro, o quão caro o Gerson é para a realidade financeira do Brasil. Isso sem contar o fato de que, quando você faz uma transferência cambial do real para o euro, tem impostos, tem algumas taxas, então o valor pode subir uns 10 milhões de reais ali. Então 120 milhões de reais por um único jogador, vale a pena? Eu acho que o Flamengo está certo em não seguir em diante com isso. Talvez seja melhor esperar. Se esperar mais 6 meses, né, aí ele chega lá para início do Brasileirão e tudo isso, talvez eles consigam um preço mais camarada, entende? Pode ter paciência, porque agora esses primeiros meses você tem fase de grupos da Libertadores, estadual, rodadas iniciais da Copa do Brasil, não é a fase decisiva de quase nenhuma competição, e eu acho que dá para se virar muito bem sem o Gerson por lá. Você pode esperar pelo Gerson ou pode ir atrás de outras alternativas. Sinceramente, acho que o melhor é ir atrás de outras alternativas, porque o mercado sul-americano tem sempre uma joia ou outra ali esperando para ser pega e lapidada, entende? Tem bons jogadores aí que podem ser observados e que talvez não custariam 100 milhões de reais. Então, ao meu ver,
é uma negociação que para o torcedor do Flamengo que gosta do Gerson fica triste, mas óbvio, longe de ser o fim do mundo, e uma situação que eles poderiam ter um pouco sem expectativa de naufragar pelas cifras envolvidas. 20 milhões de euros é muita grana aqui para o futebol brasileiro. Por mais que o Flamengo seja um clube bem estruturado financeiramente, né? E mesmo com os esforços do Landim, que não é um grande gestor, né? Ainda o time consiga fechar no verde com tranquilidade. Ainda é um investimento muito alto, entende? É uma coisa muito grande. Pra você ter ideia, 120 milhões de reais, que seria o valor da transferência, é maior, por exemplo, que o faturamento de, acho que todos os clubes que foram rebaixados, entende? Não juntos, obviamente. Cada um deles ali não tem 120 milhões. Pra você ter ideia da quantidade de grana que estamos falando nessa negociação. É muita grana, então eu acho que o Flamengo acerta assim, em não querer pagar esse preço tão alto que o Marcelo está pedindo. Até porque não é como se o Flamengo estivesse desesperado no meio campo. Precisa de jogadores para lá? Precisa, mas também tem bons jogadores na base, pode dar mais oportunidade aos garotos. Acho que é um preço alto demais a se pagar, mesmo por um jogador da qualidade do Gerson. Gente, por esse vídeo é isso, dúvida nos comentários, deixe seu like, se inscreva no canal, compartilhe esse vídeo e até o próximo vídeo.